a relação entre as nossas casas sistêmicas, a nossa harmonia e a nossa história. Para isso, eu preciso de contextualizar vocês. O método bioconstelar é uma ferramenta poderosa, terapêutica e também de projetos e designer para que a gente consiga levar harmonia para a nossa vida e para os nossos clientes a partir de um movimento interno, a partir de uma força interna que se desabrocha ao olhar profundamente para as relações sistêmicas que sustentam as questões da nossa vida de harmonia, desarmonia, prosperidade e de escassez. Mas vamos lá. Primeiro conceito: a gente não é alguém em algum lugar. Esse conceito é básico aqui na Bioconstelar. Então, se a gente considera que a gente não é algo em algum lugar, a gente passa a perceber que a gente é a própria vida que se manifesta. Como a vida é a manifestação sistêmica e ela se expressa através desses conjuntos de vínculos que formam os sistemas, a gente tem várias maneiras de considerar os símbolos, a simbologia desses sistemas. E existem várias abordagens, uma delas é o Feng Shui, que considera as áreas da vida como sistemas de expressão no mundo. E eu chamo essas áreas da vida de casas sistêmicas. Então as casas sistêmicas são ambientes imateriais, não físicos, aonde a gente habita para se expressar no mundo. Vou te dar um exemplo. Eu sou arquiteto. Então a arquitetura é uma casa sistêmica, aonde eu me coloco para me expressar no mundo. E muitas vezes, gente, a gente se coloca nessas casas sistêmicas a partir de obrigações posturais. O que é isso? Eu me obrigo a ter uma postura porque eu sou arquiteto. Eu me obrigo a ter uma postura porque eu sou homem. Eu me obrigo a ter uma postura porque eu sou pai. Eu me obrigo a ter uma postura porque eu sou marido. Tudo isso são casas sistêmicas que a gente escolhe para se expressar no mundo, mas a gente não tem obrigatoriedade de ser igual aos outros. Apesar da gente ser a vida que se manifesta, a vida se manifesta em cada um de nós de forma muito peculiar. A partir de quê? Da nossa história. Então a gente não precisa de se obrigar a ser igual a todos os arquitetos, a ser igual aos padrões sociais impostos pela nossa comunidade. A gente não precisa de ser igual aos nossos antepassados, a gente não precisa de repetir os padrões sistêmicos que os nossos antepassados tiveram, nem pela dor, nem pelo amor, para honrar eles. Gente, isso é muito importante. Então a gente habitar as casas sistêmicas, a gente habita de forma peculiar. Cada pessoa habita de forma distinta a casa sistêmica, arquitetura, profissão, pai, mãe, hobbies, amizades. Entende? Então a gente não precisa se obrigar e nem se comparar com o outro. Se comparar é perder força da expressão da nossa vocação mais íntima e essencial. Por isso, a gente deve entender, e aqui na Bioconstelar eu falo muito isso, que o método Bioconstelar, ele considera cada pessoa única. Por isso a gente não trabalha com intervenções físicas nos ambientes. Porque se as intervenções físicas nos ambientes são feitas a partir de regras e padrões pré-estabelecidos, de uma linhagem do Feng Shui, ou da geobiologia, da radiestesia, da radiônica, enfim, de qualquer que seja a proposta de harmonia da vida através dos ambientes, a gente está deixando de forma nula a expressão distinta de cada pessoa em relação à própria vida. Habitar a vida se resulta na maneira que a gente habita os ambientes, e isso cada pessoa tem a sua maneira. Então, se a gente coloca uma regra terapêutica para você ter harmonia, uma regra de posição da cama para você ter harmonia, a partir dos ambientes, a gente está anulando a sua força interna de ter harmonia e colocar a cama na melhor maneira para você hoje, de habitar suas casas sistêmicas da melhor maneira para você hoje. Isso não é para sempre. Não é que você vai colocar a cabeça para o norte e vai dormir assim para sempre que está tudo bem. As pessoas mudam a sua vibração interna com os movimentos de vida e o reflexo disso deve ser os ambientes. Então é quase que aprisionar as pessoas, levando para elas regras prontas terapêuticas, e muitas terapias fazem isso, e regras prontas de harmonização de ambientes.
É por isso que eu criei o método bioconstelar, que é uma abordagem que entrega protagonismo e autonomia para que a gente fortaleça a nossa harmonia do ambiente interno e por si só a gente reflita isso na maneira que a gente organiza e relaciona com os ambientes físicos e imateriais que são as casas sistêmicas.